Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu vou trazer aqui um relato do Alexandre de Moraes, que foi visitar lá os presos, do dia 8 de janeiro, lá em Brasília. Olha, ele vai trazer um relato aqui que até para quem está acostumado com algumas maluquices, de apoiadores fanáticos de Jair Bolsonaro, vai se surpreender, porque quando eu vi isso aqui, vi o vídeo dele também falando, falei, não é possível. E também vou trazer aqui uma decisão do STF tomada por unanimidade que agradou realmente gregos e troianos. Aqui eu acho que ninguém vai reclamar. Ou talvez uma pequena minoria que eventualmente poderia ser beneficiada com a forma como a coisa estava. E com essa mudança muitos têm elogiado. Mas antes eu quero agradecer. Nós alcançamos a marca de 141 mil inscritos. Muito obrigado a todos que estão aqui. Quem não está inscrito e puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações, deixa like se gostar do vídeo. Mas se não gostar, pega o dedinho, vai lá no dislike, não tem problema. Comenta o que vocês vão achar e, se puder, compartilhe, espalha para que mais pessoas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, então é o seguinte, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, mais conhecido também por muitos como Xandão, contou nesta sexta-feira, em palestra na Fundação FHC, as histórias relatadas nas visitas aos presos, lá por conta do envolvimento no dia 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, e ele vai falar ali do que ele considera alienação de alguns. Se preparem para esse relato aqui. Abre aspas para Moraes. Eu fui no presídio com a ministra Rosa Weber. Há várias pessoas alienadas que acham que não fizeram nada, que era liberdade de manifestação. Uma delas chegou a dizer que estava passando por perto, aí viu o que estava acontecendo, e aí ela ia orar. E Deus disse para ela se refugiar embaixo da mesa do presidente do Senado. Só por causa disso ela entrou. É um negócio assustador, afirmou o ministro. Tem vídeo circulando por aí, enfim. Eu assisti esse vídeo, ele fala-se um pouco assustado mesmo. Daqui a pouco, eu até estou pensando aqui, daqui a pouco vai aparecer o Malafaia, o pastor, dizendo que não podem punir essa pessoa porque é perseguição religiosa, já que ela diz ter ouvido a voz de Deus para ir parar embaixo da mesa do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Já pensou se a moda pega? E eu digo isso aqui com certa preocupação, com o nível mesmo de alienação de alguns. Eu acredito em Deus, mas francamente, o fanatismo tem que ter limite. Quem em sã consciência vai acreditar que Deus vai pedir alguém para entrar embaixo de uma mesa, para fazer uma oração, e aí tem que ser a mesa do presidente do Senado? Não pode ser a mesa na casa dela? Entra na casa dela, debaixo da mesa dela, mas não, tem que ser a mesa do presidente do Senado. Será que a oração desse local é mais poderosa? É um negócio assim, surreal. A gente já viu cada maluquice, cada coisa. Isso aqui me surpreendeu. Quando eu li, falei, não é possível. Porque a gente já viu nas manifestações lá, eles pedindo intervenção. Primeiro começou com intervenção militar, não deu certo. A intervenção federal também não deu certo. Aí partindo para intervenção alienígena, quando na verdade o que muitos precisam é de intervenção familiar, de algum parente chegar e dar um toque, falar, ô parceiro, ô meu amigo, meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe, meu filho, enfim, chega, mas não, foram deixando e deu no que deu, e muitos foram parar na cadeia, alguns já saíram, outros continuam lá e alguns vão ser presos ainda, e além da intervenção familiar, em alguns casos tem que ter intervenção psiquiátrica, a pessoa não está bem mentalmente, e é sério o que eu estou dizendo aqui, a gente observa esse relato aqui e vários outros vídeos que circularam aí quando eles estavam na porta dos quartéis, é coisa de louco mesmo. Vamos falar aqui de um outro assunto ainda, pegando a fala do Moraes nesse evento. Ele voltou a defender a responsabilização das Big Techs e disse que elas devem responder em cima daquilo que elas ganham dinheiro, engajamento, monetização e o que os algoritmos direcionam. E o ministro disse ainda que as redes sociais perceberam que a instrumentalização que elas sofreram no dia 8 de janeiro, por omissão conivente, o que ele disse, a médio e longo prazo, se voltará contra elas. Por isso mesmo, há um consenso sobre a necessidade de se debater a regulamentação. O que tem que ser discutido, vai dizer ele agora, são os métodos de controle ou de regulação. Para ele, no entanto, alguns tópicos já estão claros. Disse, não é possível mais que, juridicamente, elas, as Big Techs, continuem sendo consideradas empresas de tecnologia, sem nenhuma responsabilidade pelo que divulgam. Nós não queremos juridicamente nada mais e nada menos para o mundo virtual do que o que existe no mundo real. Elas, as Big Techs, devem ser tipificadas ou, pelo menos, consideradas iguais a empresas de mídia e
de publicidade. Aí ele questiona qual empresa mais faturou no mundo em publicidade? Google. Se fatura com publicidade, não é uma empresa de tecnologia só, né? E faz sentido aqui esse questionamento dele. O ministro também citou a adoção de filtros, que afirmou não configurar censura. Ele usou como exemplos métodos utilizados pelas empresas para barrar conteúdos de pedofilia e pornografia infantil. Muitas dessas publicações saem do ar somente com o uso de inteligência artificial. Abre aspas para ele: 93% dos vídeos colocados nas redes sociais sobre esses conteúdos criminosos saem do ar antes de receberem uma curtida. Outros 7 ou 8%, quando há dúvida, são direcionados para uma equipe que decide rapidamente. Aí ele questiona, por que não fazer isso para discurso nazista, racista e contra a democracia, que está tipificado em lei? Questionou, lembrando ainda que as plataformas já investem em filtros para evitar indenizações milionárias por direitos autorais. Essa aqui é uma discussão que tem que ser feita, né? Tem que se tomar muito cuidado para que, a pretexto de combater fake news, discurso de ódio, né, não se avance para censuras e se perca controle sobre isso. Mas o que ele vai trazer aqui faz algum sentido, eu acho que é um caminho interessante, até observar como que outros países estão tratando esse tema. Então não precisa ter que ser o Brasil a inventar como é que vai ser feito. Então tem que observar, tem alguns países com essa discussão mais avançada, eu acho que dá para se aproveitar algo, porque esse desafio não é um desafio só nosso aqui no Brasil, que tem que lidar com essa extrema-direita que nós temos aí, e que também com fake news e com algumas coisas compartilhadas por quem se diz de esquerda. Mas é um desafio, como eu vinha falando, não só nosso, mas do mundo inteiro, né? Como é que vai lidar com essas questões aqui das Big Techs. E aqui o que ele coloca sobre essa questão de filtros para evitar indenizações por direitos autorais, eu vejo isso aqui no canal. Por exemplo, eu fiz um react de um vídeo divulgado pelo Eduardo Bolsonaro no Instagram dele, da chegada de Bolsonaro, que ele mentiu. Quem não assistiu, foi o último vídeo do canal antes desse aqui. E lá o Eduardo Bolsonaro pega, mentindo de forma vergonhosa, né? Mas é uma coisa que não surpreende, porque o que ele mais faz é mentir, e mostra Bolsonaro no avião e depois Bolsonaro no meio de uma multidão para induzir as pessoas a achar que Bolsonaro estava chegando ali sendo alguém, enfim, aquele mundo de gente, e é mentira, que pegou imagens antigas, né, para confundir as pessoas. Mas o ponto é, nesse vídeo do Eduardo Bolsonaro lá no Instagram, tinha uma música famosa, não lembro aqui agora de cabeça qual é, né, de fundo. E aí eu fiz o react aqui e coloquei. Quando eu subi o vídeo para o canal, antes de eu colocá-lo público para vocês assistirem, recebi uma notificação, coisa de segundos. Olha, esse vídeo aqui tem problema com direito autoral, então eu não poderia monetizá-lo. Aí o que eu tive que fazer? Editar o vídeo e mutar o som naquele período em que Bolsonaro aparecia lá. E aí sim deu certo. Ou seja, tem um filtro muito inteligente, uma inteligência artificial aqui, que barra a questão assim, em milésimo de segundo talvez. Então por que não usar isso com outros conteúdos, com fake news que são divulgadas aí, antigas, já desmentidas? Então tem que tomar muito cuidado, mas insisto, para que isso não se avance também, para que a pretexto de combater o discurso de fake news não se avance para a censura. É um desafio, não é simples, mas a discussão tem que ser feita. Bom, pessoal, e outro ponto aqui vai trazer sobre o inquérito das fake news. Disse que a relatoria foi goela abaixo para ele, né? Porque se não houvesse esse inquérito, as agressões contra o judiciário teriam aumentado de forma exponencial até uma ruptura, declarou, e disse não ter pedido pela relatoria do caso. Foi goela abaixo. E diz que o inquérito foi necessário, argumentou, já que o STF não teve uma resposta da Polícia Federal. Segundo ele, a PF colocou na gaveta mais de 30 ofícios enviados pelo então presidente da corte. Aí ele pergunta, como você faz neste momento? Ou você interpreta finalisticamente ou entrega a chave do STF. Aí os bolsonaristas reclamam muito desse inquérito, mas aqui ele revela algo importante, né? A Polícia Federal não estava atuando como deveria, como muitos acusam. Ela estava instrumentalizada por Bolsonaro. O próprio Sérgio Moro saiu do governo acusando isso, né? Que o governo estava usando a Polícia Federal para os seus interesses. E depois estava lá no segundo turno dando entrevista do lado de Jair, até falando no lugar dele depois de um debate. Mas Sérgio Moro, né, também é outro aí que é uma vergonha em si. Mas voltando aqui à questão, como a Polícia Federal não fez o que tinha que ser feito, aí não tiveram outra alternativa a não ser abrir esse inquérito, e que, segundo consta, foi colocado ali pelo presidente para aquele próprio Alexandre, que inicialmente não queria. Outra notícia aqui agora, né, que agradou muito, foi divulgado que, por unanimidade, os 11 ministros do STF declararam inconstitucional a prisão especial provisória
a conhecida cela especial para quem tem diploma de curso superior em julgamento virtual, encerrado nesta sexta, dia 31. E como é que era antes? Se duas pessoas cometem o mesmo crime, mas uma delas estudou mais, esta poderia ficar em cela separada até a condenação ou absolvição em definitivo. O relator da arguição de descumprimento de preceito fundamental 334, ajuizada no STF pela PGR em 2015, é o ministro Alexandre de Moraes. Ele votou pela inconstitucionalidade e foi acompanhado pelos outros 10 ministros. Eu considero uma decisão acertada. Então, aqui, como muitos têm apontado, é um fim de um privilégio e aí você reduz a desigualdade no tratamento em relação, como disse aqui, ao mesmo crime praticado. Então é isso, pessoal. Deixa aqui embaixo, gostaram dessa decisão do STF? O que vocês acharam do relato trazido por Alexandre de Moraes? Valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.